E agora aparece aí o conceito de fatura eletrônica, um conceito totalmente novo para nós, porque essa lei deixou assim bem mais clara daquilo que é a fatura eletrônica, o que envolve essa mesma fatura eletrônica. Temos ali emitida em sistema software certificado pela AGT, é a primeira coisa a ter, né? Tem que ser software certificado, mas atualmente nós temos sim empresas que, mesmo antes dessa mesma lei, nós já tínhamos empresas que faziam emissão a partir de um software certificado pela AGT. Então, de alguma forma, para essas empresas não muda muita coisa, continua sendo o software certificado pela AGT. A minha empresa é do regime geral e ela já emite normalmente uma fatura a partir de um software certificado, então não vou ter tantos problemas com isso, né? Com relação à fatura eletrônica, que é um dos primeiros elementos ali da diferenciação entre fatura não eletrônica e fatura eletrônica. E ela, que é uma coisa, ela é arquivada em formato digital. O arquivo, geralmente nós não tínhamos tantos arquivos, as empresas geralmente tinham uma outra empresa que tinha lá o seu arquivo digital, mas maioritariamente não tinham arquivo digital, porque também não tinha assim uma obrigatoriedade bem expressa, mas o que faz com que agora o conceito seja, por isso que eu estava dizendo anteriormente, o conceito foi um pouquinho mais abrangente e bem mais avolumado, né? Acrescentado aí muito mais conceitos, de modo que o pessoal possa mesmo entender que agora tem aquela questão do arquivo em formato digital, ter mesmo ali o arquivo, também muito por uma questão de, às vezes, a fiscalização, quando chegar, quer ver ali o arquivo em formato digital e não só em formato físico. Ela é transmitida em tempo real, quase em tempo real à AGT. Isso vem colmatar aquela questão do difícil controlo pela autoridade fiscal. Então, ela veio agora ser transmitida em tempo real. Geralmente os softwares que nós utilizamos nas empresas para fazer a faturação, elas não têm aquela conexão direta com a AGT, isto é, a conexão em tempo real. Mas todos os softwares que nós utilizamos, elas são online, dificilmente, né? Tem aqueles que têm aquelas as duas modalidades, online e offline, mas maioritariamente nós utilizamos softwares online. Isso, e quando, por exemplo, a rede cai, nós perdemos o sistema, né? Quando falo perder o sistema, é aquela coisa toda que se fala, não, o sistema caiu e depois vai retornar, coisa parecida. Agora esses sistemas, eles precisam ter contacto, assim, uma comunicação direta com a AGT em tempo real. Toda a faturação que o contribuinte estiver a fazer, a AGT vai ter noção. Em fração de minutos, segundos, a AGT já vai ter o controle de todo o contribuinte. Essa é uma coisa interessante nessa lei, meu. Essa é uma coisa nova. É a questão da tentativa de colmatar o controle pela autoridade fiscal. Agora, nessa faturação eletrônica, nessa fatura eletrônica, a AGT ali tem um, assim, o controle que eles não tinham anteriormente, ou pelo menos o pouco controle que eles tinham anteriormente. Agora, nessa transmissão em tempo real, sempre que o software estiver a faturar, eles atualmente têm. Então, tem uma comunicação direta e é um elemento meio que obrigatório que os softwares tenham. Então, os produtores de softwares também vão já começar a trabalhar nisso. E depois tem um mecanismo de segurança. Então essa é a diferença entre fatura eletrônica e a fatura não eletrônica. A não eletrônica é aquela que nós conhecemos até agora, que é a fatura emitida em papel ou em software não certificado pela AGT. E a eletrônica é aquela emitida em sistema software certificado pela AGT. Ou seja, a principal diferença é exatamente essa. Uma emitida em papel, em bloco, ou em bloco no caso, faturas em bloco de fatura no caso, ou então em um software não validado pela AGT. E a eletrônica é a que é emitida por um software validado pela AGT. Essa é a principal diferenciação entre a fatura eletrônica e a não eletrônica.